Bom dia a todos. É uma alegria imensa poder estar aqui fazendo parte do mês de comemoração do 14º aniversário dessa casa, que a gente já há algum tempo aqui vem para expor um estudo. Essa casa que a gente aprendeu a gostar, a ter no coração. Essa casa que me ajudou muito durante a minha vida aí, alguns anos atrás, sempre em contato com o Flávio. E o apoio espiritual dessa casa foi muito importante e é até hoje. Então hoje eu estou aqui também com muito amor e fé para a gente abrir esse mês de comemoração. E eu trago um tema muito interessante, um tema muito atual e um tema que a gente pode linkar com o nosso cotidiano. Nós vamos falar um pouco sobre a sugestão oculta. Então peço a colaboração de todos, vocês que nos acompanham pela DDE, e pela página do Amor e Fé também. Se tiver alguma pergunta, alguma coisa, podem ficar muito à vontade, ok? Para a gente entrar, propriamente dito, no tema, como aqui tem pessoas que vieram pela primeira vez e tem pessoas que aqui estudam muito, a gente vai tentar equalizar isso de que maneira? Partindo de um pressuposto. Vamos partir de um pressuposto. Qual que é esse pressuposto, Ale? Nós vamos ter que ter uma ideia, primeiramente, de um Deus. Um Deus que é amor, um Deus que é justiça, é bondade, é misericórdia, um Deus que cria tudo e a todos, e um Deus que não cessa um instante sequer de nos amar. Por quê, Ale? Porque muitos podem questionar, mas é a sugestão oculta, por que Deus deixa isso acontecer? Simples, por um fator de reeducação. Deus jamais pune, Deus não é punitivo, Deus é amor, ok? Um outro pressuposto que a gente tem que começar para tentar equalizar isso, é que nós somos uma alma. Ah, Ale, mas isso é muito simples. Não, parece muito simples, mas não é. A alma no contexto espírita, que nós somos uma alma como um ser pensante, o pensamento é a alma, não existe pensamento fora da alma. E essa alma, com a morte do corpo físico, ela continua a existir. E o mais importante, ela não perde nada, nada de características de conhecimento, de caráter, de moralidade, de ética. Então hoje nós somos o produto de todas as nossas existências pretéritas, tanto do intelecto quanto da moral. E essa alma, quando da morte do corpo físico, ela passa a continuar a existir no mundo intermediário. Tranquilo? Vocês conseguem pegar esses dois pressupostos para a gente começar a entrar no tema propriamente dito? Por quê? Se essa alma ela vai viver no mundo intermediário, primeira coisa que eu tenho que mostrar para vocês. Kardec ele vai trazer para nós a questão dos mundos. Então, didaticamente, Kardec ele vai dividir em dois mundos. Nós vamos ter um mundo material e nós vamos ter um mundo espírita ou dos espíritos. Esse mundo material é o mundo físico, é o mundo que nós estamos interagindo. É o mundo que nós percebemos com a nossa visão. É o mundo, vamos supor, visível, é o que nós estamos interagindo. É o mundo que os nossos olhos conseguem perceber, graças a Deus, né? Já o mundo espírita ou dos espíritos é o mundo que os nossos olhos não conseguem perceber. Graças a Deus também. Só os médiuns, no sentido restrito da palavra vidente, são aqueles que conseguem ver essa interação do mundo invisível. Um exemplo, nós estamos aqui hoje, encarnados, então eu estou percebendo a plateia. Mas no mundo invisível, que é o mundo espírita, está abarrotado de espíritos aqui também conosco hoje. Tanto que é muito comum a gente ouvir no movimento, nós estamos acotovelando os espíritos. Por quê? Didaticamente, Kardec ele vai tratar
de dois mundos, didaticamente. Mas, na verdade, esses dois mundos são um. Eles estão em constante interação. Não pense você que é um mundo separado. Não, eles estão aqui junto conosco. Paulo vai dizer nas suas cartas, né, há uma nuvem de testemunha. Então, essa nuvem de testemunha são espíritos que aí estão conosco. Os espíritos familiares, os espíritos inimigos, e assim vai por diante. Tá? Vocês conseguem entender essa diferenciação entre o mundo físico, material e o mundo espírita? Conseguem perceber essa questão? Conseguem diferenciar? Mas, na verdade, é um só. Por que eu estou falando isso? O Kardec ele vai elencar para nós as diferentes categorias de mundos habitados. E ele vai dividir isso em 5 categorias. Claro, sempre de baixo para cima, tá? Nós vamos lá, mundos primitivos, mundos de provas e expiações, mundos de regeneração, mundos felizes e mundos divinos ou celestes, tá? Nós vamos nos ater somente a um, tá? Um exemplo, esse mundo primitivo, quando nós passamos pelo reino hominal, as nossas primeiras reencarnações são nesses mundos primitivos. Lá, a matéria impera sobre o espírito, o senso moral é quase nulo, e eu sempre faço uma analogia daqueles neandertais, né, naquela época deles, um dia você caçava, outro dia você era caça. Mais ou menos assim. Mas nós já passamos, já demos um salto nessa escala. E nesse salto nós fomos para um mundo de provas e expiações. Porque nesses mundos, olha lá, o mal predomina. Por isso, então, que você vai acessar a internet, você vai pegar o noticiário. Se você pegar o tablet, o celular ou o computador, você torce e sai sangue. Se você pegar os jornais, idem. Se você ligar a televisão, mesma coisa. Para nós espíritas, isso não é de se estranhar. Por quê? Sendo a Terra um planeta de provas e expiações, praticamente a sua população, 99,9%, é de espíritos inferiores, onde há o predomínio da matéria sobre o espírito, e o mal ainda está em nós, então não é de se admirar. Então, relaxa, tudo ao seu tempo, ok? Por quê? É a atual situação da Terra. Razão, porque aí vive o homem, abraços com tantas misérias. Ale, mas o que tem a ver isso com a sugestão oculta? Na Gênese, Kardec, ele vai trazer uma informação muito importante. Ele vai trazer uma informação na Gênese e uma informação numa brochura chamada O que é o Espiritismo. Lá na Gênese, no capítulo 14, no item 45, ele vai dizer assim, ó, pululam em torno da terra. Então vamos ver lá. Pululam em torno da terra os maus espíritos. Então, peraí. Terra, matéria, mundo material. Em torno da terra, esses espíritos maus estão ali, ó. Por quê que eles estão ali? Em consequência da inferioridade moral de seus habitantes. Então, é o reflexo do nosso mundo físico. O que a gente pode extrair daqui? Às vezes o cara morre, fala assim, nossa, né, o cara parece que ele é santo. Nada a ver. Se sendo esse mundo invisível, tá, reflexo do nosso mundo físico, encarnado, então quando o cara morre, ele vai levar com ele tanto os seus vícios quanto as suas virtudes. Não vai ser nada diferente. Ele não vai, porque morreu, virar santo. Isso não vai acontecer. Ok? A ação malfazeja desses espíritos é de parte integrante, olha lá, dos flagelos com que a humanidade se vê a braços neste mundo. Então, esse mundo invisível é reflexo nosso. Tanto que ele vai falar no que é o Espiritismo, olha lá. Uma outra brochura dele, ó. Os espíritos que formam a população invisível. Lembra? Mundo material, físico, mundo espírita. O mundo espírita é o mundo invisível, que os nossos olhos não conseguem
perceber. Olha lá, formam a população invisível da Terra. São, de alguma sorte, o reflexo do mundo corporal. Neles se encontram os mesmos vícios e as mesmas virtudes. Então não pense você que você saiu daqui com um vício, que só porque você fez o passamento para um outro estágio, você vai virar santo. Isso não vai acontecer. Ok? Até aqui tranquilo, vocês conseguem entender o raciocínio? Ok? Dessa visão geral da Terra. Por quê, Ale? Como que se dá esse processamento? Como que isso ocorre, Ale? Mostra para a gente. Então vamos lá. Kardec ele tem uma questão de fundamental importância para a gente entender essa temática. Se você pegar lá o Livro dos Espíritos, questão 459, ele vai, olha só, a primeira vez que eu vi essa pergunta, que eu estudei mais aprofundado, eu fiquei impressionado com ela. Olha a questão. Influem os espíritos em nossos pensamentos, em nossos atos? Olha a pergunta. Vamos entender a beleza dessa pergunta. Olha como Kardec ele quer esmiuçar isso para a gente. Ele está perguntando o seguinte: se essa influência desse mundo invisível sobre nós, encarnados, ela só se dá a nível de pensamento, na nossa casa mental, ou ela se estende além disso, nas nossas ações diárias, nos nossos atos? Isso que ele quer saber. Olha só a resposta. Fiz até um grifo maior para vocês aí, ó. Mais do que imaginais, pois com bastante frequência são eles que vos dirigem. Olha só a dimensão que é isso. Olha só a dimensão que é essa sugestão oculta no nosso dia a dia. Tanto que Kardec, na revista de 58, ele vai tentar traduzir essa influência, ok? Numa equação matemática. De que maneira? Ele vai falar assim, olha, pegue o teu dia de 24 horas. Faz aí um parâmetro, 24 horas, põe uma âncora aí. Todos os seus pensamentos maus, durante esse período de 24 horas, e suas ações, 3/4 são influência. 1/4 apenas é teu. Isso nós estamos falando de um dia, de um período de 24 horas. Pegue isso no mês. Pegue isso num ano. Pegue 3/4 da tua encarnação. Olha o tamanho que é isso. Olha a dimensão que isso se dá. Por isso que a gente tem que atentar muito sobre essa questão. A gente tem que refletir muito sobre isso. Ok? Vamos prosseguindo. Vínculo. Como que se dá esse vínculo? Como que se dá essa sugestão oculta? Como que ela se processa em nós encarnados? Como isso se dá? Sempre através do pensamento. Sempre. Então, o pensamento vai ser a porta de entrada para que essa sugestão oculta aconteça. Então, vamos falar um pouco sobre o pensamento. Kardec, em 2 revistas espíritas, ele vai tratar do pensamento. Na revista espírita de 1866 e de 68 também. Vamos lá, ele vai dizer o seguinte para nós, olha lá. Se você pegar o universo todo de meu Deus, todo, vamos representar ele aqui. As muitas moradas na casa de meu Pai, como de João 14:2. Vamos imaginar o universo todo de meu Deus aí, todo. Kardec vai nos falar o seguinte, que não há, ele também vai falar isso no Livro dos Espíritos, que não há espaço nenhum vazio no universo, não há. Ele vai dizer que não há o vácuo. Por todo esse universo de meu Deus, há uma substância que preenche todo e qualquer ponto deste universo. Ele vai denominar essa substância como sendo o fluido universal. Ele vai preencher todo
o universo. Vamos representar ele? Olha lá. Tomou conta do universo, preencheu o universo. E esse fluido, vai dizer Kardec, ele que é o carreador do nosso pensamento. É ele que vai carregar o nosso pensamento por todo esse universo de meu Deus. Então, quando você pensa, esse fluido carrega o teu pensamento. Vamos representar ele? Lá, eu representei ele como um carrinho. É ele que vai conduzir o seu pensamento, ok? Um carrinho, para andar, ele precisa de, no nosso caso do pensamento, qual que é o combustível? Quem falar ganha um outro livro do Flávio, vai. Não é a gasolina, não é o álcool, não é o diesel, nem elétrico, não é. Hã? Qual que é o combustível do pensamento para levar o carrinho? É a vontade. A vontade impulsiona o nosso pensamento. Então vamos representar, olha lá. Kardec vai dizer o seguinte, vamos trazer para a prática. Ele vai dizer que não importa onde você esteja, não importa. Seja aqui no Amor e Fé, em Rio Preto, Brasil, na Terra, seja em Júpiter, em Marte, em Saturno, em Netuno, onde você quiser, não importa. Tá? Kardec vai falar o seguinte, também não importa se você está encarnado ou desencarnado, não importa. Como que os espíritos se comunicam? Kardec vai falar que quando pega ali, quando um indivíduo liga-se ao outro através do pensamento, não importa onde ele esteja, vai criar uma corrente fluídica que liga um ao outro. Cria-se uma ponte fluídica, olha lá. E essa conexão se dá via pensamento. É dessa maneira que nós nos comunicamos com os espíritos. E é dessa maneira que os espíritos se comunicam conosco também. Sempre, sempre via pensamento. Então vamos lá. Pergunta, ver se estão ligados mesmo aí. Se esse fluido está por todo o universo e ele que vai carregar o meu pensamento, aonde o meu pensamento pode ir? Vamos lá, pergunta difícil, vamos lá. Ótimo. Vocês têm essa compreensão de que qualquer lugar do universo ele vai? Então tá. Não sei aqui no centro, mas há lugares que a gente vai que a pessoa fala assim, nossa, Lê, vê se eu estou com algum encosto aqui do lado. Ele precisa estar do teu lado? Ele pode estar em Marte, ele vai te influenciar do mesmo jeito. Às vezes o cara vem na casa espírita, ele dorme, tudo bem, às vezes ele está numa vida agitada, ele dá um topor, ele relaxa e vai. Mas às vezes o cara dorme, pode ter sido influenciado. Mas ali, o cara não entrou aqui na casa, não tem proteção? Tem, só que o cara não se sintoniza com o ambiente da casa. O pensamento está lá fora, está o corpo aqui dentro. E a influência continua. O cara faz você dar aquela cochilada para você perder o ensinamento, para você não prestar atenção no estudo, para não prestar atenção no trabalho. Por quê? Você está de corpo, mas o teu pensamento não está conectado com o grupo. Porque se você estiver conectado com o grupo, essa influência não chega em você. Então é isso que a gente tem que atentar. Sempre será via pensamento. Depois a gente vai mostrar como que isso vai se dar. Então, olha aqui, Kardec. Ale, só um pouquinho. Quer dizer que aqui no nosso ambiente não tem espíritos maus? Tem, eu estou aqui dando palestra. O Flávio até me chamou para dar palestra. Tem sim. Só que tem uma boa proteção, né? Então, olha o que Kardec vai nos dizer na Gênese. O pensamento, ele age sobre os fluidos ambientes. Então, tá, olha, o pensamento age sobre os fluidos ambientes. Como o som age sobre o ar. Esses fluidos nos trazem o pensamento como o ar nos traz o som. Podemos dizer, portanto, com plena certeza, que há nesses fluidos
ondas e raios de pensamentos que se cruzam sem se confundirem, como há no ar ondas e raios sonoros. Tá? Isso para quem quiser depois aprofundar na Gênesis, no capítulo 14, os fluidos. Tá? Vamos supor o seguinte, todo mundo tem celular aqui? É mais fácil perguntar quem não tem celular aqui, né? Então vamos fazer o seguinte, eu vou programar uma chamada simultânea para cada celular. Então ele vai tocar para todo mundo ao mesmo tempo e vocês vão atender ao mesmo tempo. Vocês vão poder falar com quem está na linha tranquilamente e as ondas, essas conversas não vão se cruzarem. Concordam comigo ou não? Da mesma forma são os nossos pensamentos. Ondas e raios que se cruzam nesse fluido sem sequer se misturar. Ok? Conseguem ter uma noção do pensamento? Kardec vai dizer que o pensamento ele é força viva. Força viva. O pensamento é uma força, diz Kardec na Revista Espírita. E ele vai dizer mais. O pensamento e a vontade são para o espírito o que as mãos são para o homem. Olha que interessante isso. Vamos lá. Olha o que ele vai dizer também na Revista de 68. Os espíritos agem sobre esses fluidos espirituais, não os manipulando como o homem manipula os gases. Aqui ele está fazendo uma analogia da sua época, dos laboratórios de química, onde você pegava uma substância, combinava com outra e chegava a um determinado produto. Não, não é isso que ele quer dizer. Mas ele vai fazer isso sempre com o auxílio do pensamento e da vontade. Olha lá, o pensamento e a vontade são para os espíritos o que as mãos é para o homem. Pensamento, vontade, são as minhas mãos. Com essas mãos, eu posso muito bem te curar, mas eu posso te matar. Com essas mãos, eu posso te acariciar, mas posso te bater também. Eu posso fazer tudo com as minhas mãos. Assim são os espíritos com o pensamento e a vontade. Olha só a importância que é o pensamento. Okay? Ale, e qual que é a natureza disso? Kardec ele usa uma nomenclatura salutar e perniciosa. Ale, essa influência pode ser positiva, negativa, à vontade. Mas o que vai determinar se ela é positiva ou não? Kardec tem uma pergunta, 971, ele vai dizer o seguinte. Olha só a questão. É sempre boa a influência que os espíritos exercem sobre os outros? Sempre boa? O que vocês acham? Depende. É sempre boa? Sim. Está claro, da parte dos bons espíritos. Então, se você quer uma influência boa, você tem que estar trazendo junto de ti os bons espíritos. Mas olha o detalhe. Os espíritos perversos, esses procuram te desviar da senda do bem e do arrependimento, os que lhe parecem suscetíveis a deixarem de levar, e que são, olha só lá, e que são, muitas vezes, os que eles mesmos te arrastaram ao mal durante a vida terrena. Aí, quando eu estudei essa questão mais aprofundada, eu fui entender o que Jesus quis nos dizer. Reconcilia-te com teu inimigo enquanto estás a caminho com ele. Sabe por quê? Porque se ele morrer, cara, você está enrolado. Ele vai te arrastar mais para o mal ainda. Aqui ainda, se ele é meu inimigo, eu vejo ele, eu desvio dele, eu corto o caminho. E se ele for oculto? E aí? Então, muitos desses espíritos que estão nos sugestionando ocultamente, foram eles que na própria terra, às vezes um dia, nos arrastou para o mal. Ok? Olha só como é importante isso. Como que isso se dá, Ale? Sempre por sintonia. Então, se você está sofrendo uma sugestão oculta negativa, é porque você está dando sintonia a isso. Se você está
sujeito a uma sugestão positiva ou salutar, é sinal que você está tendo sintonia com bons espíritos. Sempre será assim. Eu tive uma herança, meu pai faleceu, eu era muito pequeno, e ele nos deixou uma herança, pode assim dizer. E eu trouxe a foto dela. Os mais antigos vão conhecer. Os mais antigos vão conhecer. Isso aí era um rádio de mais ou menos 1 metro de comprimento por 25 mais ou menos de largura. E ele tinha, assim, era 2 alegrias. Quando você ligava ele, começava a acender um monte de válvula lá atrás, era um monte. Aquelas válvulas vermelhas, acendia, apagava, incandescente. Aí a hora que começava a acender, era uma maravilha aquilo lá, era um espetáculo ver aquelas válvulas acendendo. Aí depois de uma meia hora ele ligava. Era outra alegria também para a gente, quando ele ligava. E ele pegava Japão, Iraque, você ficava só escutando, mas não entendia nada, só para ver como é que os caras falavam lá. Então, esse botãozão, onde está essa mãozinha, esse dedo aí, nós vamos chamar ele de dial. É ele que é o responsável para você sintonizar determinada faixa. Então, olha o que eu escrevi para vocês lá. Ó. A sintonia de nossas estações depende dos nossos... Isso vocês não podem esquecer. Vamos colocar um exemplo prático? Vamos colocar aqui. A IERTA, ela está sintonizado em 6.0 MHz. Então, o que acontece? Quando a IERTA pensa, ela atinge aquela faixa de sintonia. A partir do momento que ela está pensando, que ela sintoniza essa faixa de 6.0 MHz, ao mesmo tempo que ela coloca essa sintonia, ela emite, mas ela também está assimilando todos que estão naquela faixa de 6.0 MHz. Vamos colocar um outro exemplo. Flavinho, ele está lá pescando, ele está em 132 MHz. Então, quando ele pensa, como ele está pescando, geralmente é essa frequência de mentiroso, tá? Que o peixe que ele coloca lá na foto, todo ano é o mesmo peixe, tá? Aí ele sintoniza aquela estação, aquela faixa de 132 MHz, e ao mesmo tempo que ele está emitindo, que ele entra em sintonia, que ele emite o pensamento dele, ele também começa a assimilar pensamentos de outros seres que estão na mesma faixa dele operando, 132 MHz. Vamos para a prática? Vamos entender isso na prática? Então vamos lá. Olha, esse sou eu. Uma outra coisa que eu esqueci de colocar aqui. Mas vocês têm que saber, antes da gente continuar. Quando eu penso, lembra? A alma é o ser pensante. Então, eu penso. Eu sou a causa. Eu penso. Quando eu penso, eu gero um efeito fluídico ao meu redor. E esses fluidos que estão ao meu redor terão a qualidade do meu pensamento. Vou repetir, vocês têm que entender muito bem para eu poder continuar. Eu penso, eu gero um efeito fluídico ao meu redor, e esses fluidos que estão ao meu redor terão a qualidade do meu pensamento. Vocês conseguem captar isso ou não? Isso tem que estar na ponta da língua, hein, daqui para frente. Por quê? Vamos representar eu aí. Eu ali estou pensando. Vou pensar em ciúmes. O que eu disse agora mesmo? Quando eu penso, eu gero um efeito nesses fluidos que estão ao meu redor. Eu pensei ciúmes. Eu vou gerar um efeito nesses fluidos que estão ao meu redor. E esses fluidos vão ter a qualidade ciúmes. Então eu penso ciúmes, eu crio um efeito fluídico ao meu redor, e esse fluido vai ter a qualidade ciúmes.
Da mesma maneira que eu penso, eu também estou assimilando. Eu emito um pensamento, eu estou assimilando. É dessa maneira que os espíritos conhecem os nossos pensamentos. Kardec vai nos dizer que até os mais íntimos pensamentos, até os mais ocultos, os espíritos sabem. Por quê? Eu gerei um efeito e esses fluidos terão a qualidade. Então, eles passam e sentem. Aqui a gente fala, né? Me diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Lá nem precisa. O que você pensa é o que está te acompanhando. É simples a matemática. É muito simples. Vamos dar um outro exemplo? Eu penso vingança. Alguém me fez alguma coisa, alguma sacanagem que eu não gostei, eu quero me vingar. Quando eu penso vingança, eu gero um efeito fluídico ao meu redor. E esses fluidos que estão ao meu redor terão a qualidade vingança. Do mesmo modo com que eu, Alê, pensei vingança, criei um efeito fluídico, tem a qualidade vingança, eu vou emitir e vou também assimilar. E eu vou me sintonizar com outros seres que estão pensando vingança igual a mim. Ok? Eu pensei tristeza. Pensei em tristeza, triste, eu vou gerar um efeito fluídico ao meu redor e esses fluidos terão a qualidade tristeza. Da mesma maneira que você está emitindo esse pensamento de tristeza, você também está assimilando. Aí por isso você está triste, de repente o cara fala assim, ó, põe uma moda sertaneja aí, aquela sugestão oculta, né? Aí você vai lá e bota e chora, né? Aí, né? Tá vendo como é que é a sugestão? É desse jeito, ok? Eu estou pensando lá, ódio, estou com ódio. A pessoa lá, cara, eu vou matar ela. A hora que você pensa isso, você gera um efeito fluídico ao seu redor. E esses fluidos que estão ao seu redor terão a qualidade ódio. Você vai emitir e vai. Consegue entender essa dinâmica do pensamento? Como que eles interferem nos nossos fluidos ao nosso redor, como ele interfere nas nossas inter-relações, como que os espíritos sabem que eu estou pensando, porque gera um efeito fluídico. Ele não precisa perguntar para mim, o que você está pensando? Não, a gente plasma isso. Conseguem entender essa dinâmica do pensamento? Captou? Tranquilo? Alê, olha só o que eu escrevi para vocês. Vê se vocês conseguem ler para mim lá. Ó. Ao emitir uma ideia através do meu pensamento, me coloco em sintonia, estabelecendo a atração entre os pensamentos de outros seres que se assemelham com os meus. Então, se você quer saber o que está te acompanhando, é só você olhar, sentir o que você está pensando. Você vai estar atraindo tudo para o teu lado. Eu pensei ódio, eu vou atrair ódio. Eu pensei ciúmes, vou atrair ciúmes. Até que horas é aqui, Flávio? Até meio-dia? Senão eu ia dar um exemplo prático. Mas vamos tocar que não vai dar tempo, talvez. Vamos embora. Pelo amor de Deus, gente, não esquece desse rádio, hein? Não esquece, cara. Ó, a sintonia das nossas estações depende dos nossos pensamentos. Olha eu a lei de novo aí. Olha o que eu vou pensar agora. Amor. Amor. Lembra, eu penso, eu gero um efeito fluídico ao meu redor, e esses fluidos ao meu redor terão a qualidade do meu amor. Eu vou emitir, mas também vou atrair, eu vou assimilar. Olha como é que é a mudança de pensamento. Está vendo como isso ocorre no nosso dia a dia?
Por isso que a gente ouve muito o pessoal falar, olha, se você tiver um pensamento ruim, negativo, tenta trocar. Troca por um bom. Por quê? Olha a diferença que dá ao teu redor. Ok? Vamos lá. Eu pensei caridade. Pensei caridade. Eu vou gerar um efeito fluídico ao meu redor. E esses fluidos terão o quê? Qualidade? Caridade. Eu vou emitir e vou assimilar. Então, por isso que às vezes o cara chega na casa, no centro espírita, às vezes o dirigente fala assim, a gente pensa que é exagero. O cara está tão mal, depressivo, está com aquela influência ruim. O cara fala, não, cara, ó, tem a sopa de terça-feira, irmão. Você não quer vir cascar batata aí para nós, não? Lavar cenoura. Aí o cara fala, não, eu venho. Ótimo. Ele está fazendo um trabalho assistencial no bem. Se ele está trabalhando no bem, ele está praticando o exercício da caridade. Se ele está trabalhando no bem, ele está trabalhando com o intuito da caridade, ele vai atrair o quê? Espíritos que pensam da mesma forma. Por isso que é muito interessante o trabalho no bem. Por isso que a gente fala, mente desocupada, oficina do diabo. Claro que é. Você está à toa, sem fazer nada, só vai pensar coisa ruim, você só vai atrair coisa ruim, é óbvio isso aí. Agora, se você sai do teu umbigo e vem ajudar o próximo, aí você vai entender o que Jesus te disse. Tudo o que fizeres, lá, Mateus 25:40, tudo o que fizeres ao meu irmão, é a mim que estarás fazendo. Então, olha só como que é legal o trabalho no bem, a caridade. Eu pensei também confiança, ainda mais nos nossos tempos aí de atribulação. Eu vou gerar um efeito fluídico, e esse efeito fluídico vai ter a qualidade confiança. Eu vou emitir e assimilar. Fé. Palavrinha pequena, mas mágica. A fé, eu reacendi ela dentro de mim. Eu vou gerar um efeito fluídico ao meu redor, e esse efeito, esses fluidos que estão ao meu redor terão uma qualidade fé. Eu vou atrair, emitir e também vou assimilar. Então, ó, olha lá. Ó. Ao emitir uma ideia através do meu pensamento, eu me coloco em sintonia, estabelecendo a atração entre os pensamentos de outros seres que se assemelham ao meu. Olha só como que eu mostrei os dois lados, para vocês verem como que é importante a troca de pensamento. Porque você não vai conseguir ficar sem pensar. Tem que trocar. Se você consegue trocar um pensamento negativo por um bom, positivo, você muda ao seu redor. Ok? Pelo amor de Deus, hein, gente? Não esquece desse rádio, hein? Pelo amor de Deus, cara. Nossa. Vamos lá. Lembra que eu te falei? Eu emito, mas eu também... Tá, então vamos lá. Aqui, ó. Aqui é minha mente. Eu a ler. Eu estou emitindo, mas também estou assimilando. Vocês conseguem entender essa dinâmica? Eu entrei numa faixa, eu emito, mas a hora que eu entro nessa faixa eu também estou assimilando. Só que tem um detalhe. Isso é uma coisa muito sutil, muito silenciosa. Não pensa você que essa sugestão oculta, talvez a gente traz isso de outras raízes religiosas, não pensa você que é aquele capetão com capona, com aquele garfão te espetando ali do lado, com aqueles olhos chispando fogo para você. Não, cara, não é assim a coisa. Isso já era. Tudo evolui. Essa sugestão, ela é sutil. Ela é silenciosa, na verdade. E ela vai te chegando. Por quê? Aonde que essa sugestão vai se sintonizar com você? Nos teus vícios.
no teu calcanhar de Aquiles, no teu ponto fraco. É lá que ela vai te pegar. Eles são astutos, eles são inteligentes. Vamos supor, estou desencarnado ali. Aí eu venho, qual que é o seu nome? Fabrício, eu quero prejudicar, uma sugestão oculta negativa, perniciosa. Eu quero levar ele para o mal. Ele está pensando em certas coisas que às vezes o pai dele não está sabendo. Mas eu estou desencarnado, eu estou vendo ao redor dele a qualidade dos fluidos dele. E você acha que eu vou perder tempo com coisa à toa? Não, eu vou direto na ferida. Eu sei o que ele está pensando. Eu sei qual que é o vício dele. Ele pode enganar qualquer um de nós aqui encarnado, mas ele não engana eu. Eu sei o que se passa na casa mental dele. Então vamos supor que ele é ciumento, um exemplo. Aí ele tem a esposa, aí ela fala assim para ele: amor, sábado de manhã, 9 horas, ela fala: amor, eu vou no salão de beleza. Pronto, mulher no salão de beleza, velho. Esquece. Aí ele tá, né? E eu sei que ele é ciumentão. E eu tô ali quieto. Aí, de repente, passa 11, 12, 13 horas, a mulher nada em casa. Ele já começa a ficar impaciente. Eu noto que ele já... Aí eu já entro e dou aquela pinçada. Falo: nossa, hein? Mudou de nome, agora é salão de beleza que chama agora, então? Aí ele já sente aquela influência, porque eu sintonizei com ele e joguei isso na mente dele através do pensamento. Ele já começa a ficar o quê? Como que ele vai se sentir? Ele já estava meio assim. Eu jogo essa informação, ele abre a guarda. Opa! Aí passa 13, 14, 15 horas, aí eu volto de novo e dou uma alfinetada. Falo: nossa, o cabelo dela tem 1,80 m, olhos claros, forte, hein? Aí o cara já, Fabrício já não consegue controlar mais isso. Aí deu lá 17 horas, eu chego de novo e falo assim: nossa, hein, a farra tá boa lá, hein, amigo? Ele não aguenta, ele começa a se desesperar, aí ele começa a ficar nervoso, impaciente. Tudo isso vai gerando efeito, tudo isso ele vai emitindo e vai assimilando. De repente ela chega por volta de 18 e pouco, ela abre a porta, aí ela fala: amor, ela fala: ah! Ele já, já briga, já vias de fato, xingamento, aquela coisa louca. Tudo bem. Qual que é o objetivo? Eu queria afastar os dois, quero levar ele para o mal. Aí, cada um por um lado, semana inteira sem se conversar, e eles são tão espertos que eles não vão ficar insistentemente dando alfinetada. Eles dão corda para você se enforcar. Eles vão dando corda. Porque eu sei o que se passa com o dia a dia dele. Aí, de repente, na outra semana, ela tomando um café, ele senta, tenta conversar com ela, ela fala: olha, Fabrício, aquele dia você me desculpe, eu tentei explicar, mas você não deixou, né? Eu estava lá, fiz o cabelo, fiz o pé, o que eu estava fazendo a mão, a manicure passou mal. E ela estava sozinha, só ela e a dona do salão, ela não tinha como levar ela para o UPA. Eu tive que levar ela às pressas. E enrolou, não podia deixar ela sozinha lá, tinha que ter um acompanhante. Como você acha que o Fabrício vai se sentir? Qual que é o primeiro sentimento que vai tomar conta dele? Hã? Não entendi. Culpa. Adoro. Entro. Ele tem culpa, a culpa corrói a alma. Eu entro. Tá vendo? Tonto, idiota, burro. Você não serve para nada mesmo, tem que ficar sozinho. Aí ele vai se sentindo como? Remorso. É isso que eu quero. Então, olha só como que isso se dá no nosso dia a dia. É silencioso. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado. A gente precisa conversar um pouco mais com a gente. Um pouquinho mais. Por quê? Eu preciso saber que tipo de pensamento nós estamos tendo com frequência. Começa a conversar com você. Começa a perceber isso. Por que eu estou pensando direto nisso?
Por que eu estou querendo trair minha esposa? Na hora que você pensar em trair, velho, você vai atrair um monte para te instigar isso. Por quê? Por que esse pensamento está sendo uma monoideia? Por que eu estou pensando só nisso? Que hábitos que esses pensamentos estão me levando a fazer, a cultivar? Conversa com você, olha para você. Quais pensamentos eu estou alimentando? Porque nós que alimentamos esse pensamento. O porquê disso? Porque olha só, eu vou trazer um trecho da primeira carta de Pedro, e eu perguntei para Pedro, quando que ele escreveu isso, ele disse que hoje de manhã. De tão atual que é a carta. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando para devorar. Resistires firme na fé, certo de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Sede sóbrio, amigo, não fica tontão não. Postura, fica atento, fica ligado, vigilante. Pensamento. Por isso que Jesus fala, vigiai, orai. Vigiai, pensamento. Fica atento. Então, vê aí, fica ligado no que você está pensando. Porque o diabo, o vosso adversário, está ao teu redor. E o que ele mais quer? Te ver igual a ele, na lama. Olha, mas o que tem a ver o sono, cara? Tudo a ver. Aliás, o sono é meu próximo trabalho como palestra. Tá? Vai se chamar Desperte para o Sono. Por quê? Ale, mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Tem tudo a ver. Quando nós somos tomados pelo sono fisiológico, quando nós deitamos e dormimos, fisiologicamente falando, há o desprendimento da alma em relação ao corpo. Quem que precisa de repouso? O corpo. A alma não dorme, amigo. Tá? Então, quando esse processo chama-se de emancipação da alma. A alma deixa o corpo físico, que precisa de refazimento, e vai para onde? Para o mundo espírita. Se interagir com outros espíritos. Mas ali, qual que é o problema? Total. Porque dependendo do teu pensamento, meu amigo, você vai se ligar a hora que você se desprender. Então vamos imaginar uma coisa. Olha que Jesus, aí eu fui entender Jesus através de Kardec. Olha que Jesus fala em Mateus. Porque aonde estiver o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Vamos trocar? Aonde estiver o teu pensamento, lá estará a tua alma, porque a alma é o pensamento. Então eu vou dormir, eu estou pensando em quê? Eu assisti um filme pornográfico, amigo, você vai querer estar com quem lá? Com espírito de luz? Amigo, não vai. Você acabou de ver um filme de terror, amigo, você vai querer ter quem do teu lado? Sintonia. Sintonia. Por isso que aqui no centro o pessoal recomenda, olha, antes de deitar, faça uma leitura edificante. Leia o evangelho que você ganhou lá no centro. Faz uma prece. Por quê? Esse processo de uma leitura edificante, de uma prece, vai atrair o que junto de ti? Bons espíritos. Então, a hora que você se desprender do corpo e emancipar sua alma, você vai estar envolto desses bons espíritos. Se ligou? Agora, tem gente que nem higiene pessoal faz, amigo. Nem banho toma, nem higiene pessoal faz. E aí quer ter quem do lado?
Só espírito sugismundo, cara. Não tem outra coisa. O cara não se prepara para o sono. E o sono é muito importante, tanto para o corpo físico quanto para a alma. Ale, tá, cara, mas como que nós vamos matar isso aí? Como nós vamos neutralizar essas influências negativas? Simples. Simples, nós temos todas as ferramentas. Deus nos capacita com todas essas ferramentas. De que maneira, Ale? Vamos lá. A prece. Ela neutraliza qualquer influência. Por quê? Kardec vai dizer na questão 659 de O Livro dos Espíritos, a prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. Olha, se na prece eu estou me comunicando com Deus, amigo, eu só vou ter junto de mim bons espíritos. Mas é só isso, Ale? Não, olha lá. Ó. Olha a misericórdia de Deus, o amor de Deus e a bondade de Deus. Ele não falou assim, Ale, vai lá, velho, pula na terra lá, se vira nos 30, vai ser melhorzinho lá que você está precisando. Não. Ele falou assim, Ale, eu vou te dar uma oportunidade de você reencarnar na terra. Qual que é o propósito, Ale? De talvez você reparar alguns equívocos do passado, mas também, Ale, você vai criar alguma pedagogia para você poder alavancar o teu progresso moral, intelectual. E você vai me ajudar também, Ale, na construção de um mundo melhor. Porque à medida que você evolui, você também constrói um mundo melhor. E à medida que você constrói um mundo melhor, você também evolui, Ale. Então, quando você quiser falar comigo, Ale, diretamente, usa a prece. Você fala comigo, Ale. Mas, Ale, fica tranquilo, você não está sozinho. Se algum dia, Ale, na Terra, você não saber se você vai para a esquerda ou para a direita, Ale, eu vou te enviar um anjo, um ser superior, Ale, tanto do intelecto quanto da moral. E esse anjo vai estar contigo, Ale, sempre quando você, em pensamento, se conectar com ele. Quando você permitir, Ale, que esse anjo atue na sua vida. Ele vai te mostrar o caminho. Olha a bondade de Deus para conosco. Às vezes a gente é indigno de tanta bondade. Aí, Ale, olha lá. Essa figura por si só fala. O que vocês conseguem enxergar nessa figura aí? Vamos lá, gente. O que vocês conseguem enxergar nessa figura? Hã? Em sintonia? Não, o que está vendo na figura? Está vendo sintonia na figura? Não, bom, está vendo uma luz, vamos lá. Tem uma luz grandona e uma luz pequenininha. Qual que é a luz pequenininha? Hã? E a luz grandona? É a obra de Kardec. Então, meu amigo, se você quer ter uma luz maior, grandona igual aquela, larga o celular, amigo, e vai estudar. Porque enquanto você fala que você não tem tempo, mas para rolar a timeline do Facebook você tem, para estudar uma obra que vai mudar a tua vida, que vai abrir a tua cabeça, a tua visão de mundo vai melhorar, isso você não tem tempo, né? Para vir aqui na casa não tem tempo, para trabalhar muito menos, mas para ficar no Instagram lá com bobeira você tem, mandando piadinha pelo WhatsApp você fica o dia inteiro. Para fazer uma prece você não tem tempo, que dura 3 minutos, 4, sei lá. Mas para ficar vendo a vida dos outros na mídia social você tem, que não vai te somar nada na tua vida. E uma prece pode salvar o teu dia. Isso você não tem tempo. Quanto tempo você fica com o celular ligado nas mídias sociais? Não precisa nem falar. Você não tem tempo de fazer uma prece, para estudar, para ler um capítulo, uma página de um livro. É uma vergonha. É sinal que você não quer evoluir. Porque hoje, o estudo ainda é para nós a maior ferramenta de progresso que nós temos em mãos. Por isso que João fala, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.
Libertará do que, Ale? Da tua ignorância. Porque uma mente dilatada pelo conhecimento jamais retroage. Jamais. Tua visão de mundo é outra. Mas também temos o trabalho assistencial no bem. Lembra quando nós falamos da caridade? Quando você sai para ajudar alguém, aquele alguém é o maior, é o beneficiário direto, mas o maior beneficiado sou eu. Porque, como eu disse, tudo o que fizeres ao meu irmão, disse Jesus, é a mim que estarás fazendo. Pensa nisso. Quem aqui doa 1 hora por semana num trabalho assistencial em algum lugar? Levanta o braço. Calma que é muito braço, não consigo contar. Vai. Olha aí, gente. E você quer evoluir ainda? Você quer ter bons espíritos ao seu lado? Que jeito? Fora da caridade não há salvação, diz Kardec. E aí? Você não quer se salvar, é isso. Então a gente precisa refletir um pouco mais da vida. O que eu quero para mim? Preciso refletir. Aqui nós temos estudos, temos palestras, eu sei porque eu acompanho. Nós temos aqui também, ao terminar, nós temos os passes magnéticos, que vai te ajudar muito. Nós temos aqui a aguinha magnetizada, que é de fundamental importância também. Tudo isso são ferramentas que você tem que pegar, que a casa aqui disponibiliza, que você tem que pegar para si e ir à lida. Porque todas essas ferramentas vão fazer que você se transforme moralmente falando. E a partir do momento que você se transforma moralmente, a tua faixa de vibração, a tua faixa de pensamento também muda. E se a tua faixa de pensamento muda, você atrai junto de ti bons espíritos. A sua influência, a sua sugestão oculta vai ser salutar. Não adianta você vir aqui, meu amigo, fazer teu trabalho de desobsessão por você sair lá fora e continuar do mesmo jeito. Se aqui você está bem, nossa, eu fui lá, nossa, tomei um passo, cara, eu estou bem, nossa. Sai lá, começa a mesma coisa. Por quê? É a mesma coisa quando alguém me procura no consultório, com dor nas costas. Eu faço analgesia. O cara sai de lá sem dor, mas se ele não se reeducar, amanhã ele está com a mesma dor de novo. Assim também é a sugestão oculta. Você tem que se transformar. Sem se transformar, você não vai mudar os seus pensamentos. Para a gente fechar, eu trouxe uma figura. Eu quero que também vocês olhem a ela, vejam ela. O que vocês acham? Esses somos nós. Esses somos nós. O que vocês veem nessa figura? Uma influência oculta boa e outra, uma positiva, outra negativa. Uma salutar, outra perniciosa. Então eu quero fazer uma pergunta para você. Não precisa responder, tá? Por que eu vou fazer uma pergunta? Porque isso é uma coisa individual. Você não pode terceirizar isso. Isso é teu. Você é o responsável pelo teu fracasso, você é o responsável pelo teu sucesso. Então eu quero perguntar, qual é a voz que você quer ouvir? Qual é a voz que você está disposto a ouvir? Aquela voz que quer te levar para a lama, que quer te diminuir? Aquela voz que quer te jogar para baixo? Aquela voz que quer te levar para o poço, para a sarjeta? Ou aquela voz que quer te falar, filho, você é filho de um pai de amor, de bondade, que te dá todas as ferramentas, ele te capacita para você ser cada dia melhor. Você tem todas as ferramentas ao seu dispor, filho. Basta você pegar e seguir. Qual é a voz que você quer ouvir? O que você quer para você?
É essa reflexão que eu quero que você leve para casa. Qual é a voz que você está disposto a escutar? 2 recadinhos antes de encerrar. Olha, jamais. É jamais, gente. Jamais sem. Jamais. Jamais. Seja na alegria, na tristeza, na saúde, na alegria. Jamais sem Jesus.